Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora nesta aula sobre os espelhos esféricos. Veja bem, aqui nós temos dois exemplos nestas duas imagens aqui de espelhos esféricos. Se você observar, os espelhos esféricos são como calotas que tem uma das faces espelhada. Este aqui à esquerda, por exemplo, tendo a sua face espelhada para o lado de dentro, ele é chamado de espelho esférico côncavo. E o outro, à direita, tem a face espelhada para o lado de fora. Então esse aqui é o espelho esférico convexo. Se você observar, o espelho tem uma curvatura. E se eu der continuidade a esta curvatura, fazendo aqui essa linha pontilhada, vai formar uma circunferência. E toda circunferência tem um raio. O raio desta circunferência seria exatamente a distância do centro de curvatura do espelho, porque esse ponto C aqui é o que nós chamamos de centro de curvatura. Então, do centro de curvatura até a borda da esfera ou da circunferência, nós temos o raio da circunferência. Do outro lado aqui, bem na metade do espelho, onde passa esse eixo cortando o espelho ao meio, chamado eixo principal, nós temos um outro ponto que ganha destaque. Ele chama-se vértice. Então a distância entre o centro de curvatura do espelho e o seu vértice é a distância que equivale ao raio da circunferência imaginária, que seria a curvatura do espelho. E o ângulo entre a linha que liga o centro a uma extremidade do espelho e a outra linha que liga o centro a outra extremidade do espelho é o ângulo que nós chamamos de ângulo de abertura do espelho. Então veja só, centro de curvatura, vértice do espelho, o raio de curvatura, que é o raio dessa circunferência, e o ângulo de abertura do espelho são quatro itens extremamente importantes, inclusive o eixo principal, que é o eixo que corta o espelho bem ao meio. Estes itens são especialmente importantes porque quando nós formos estudar a formação das imagens neste tipo de espelho, nós vamos precisar destes itens para que possamos montar as imagens da maneira correta. Mas para que nós possamos compreender como se dá a formação das imagens nos espelhos esféricos, nós precisaremos observar duas condições. Estas condições são chamadas de condições de nitidez de Gauss. Aqui nesse tópico número 3 nós percebemos isto. Gauss foi um físico e matemático que viveu, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano foi no século 16 ou 17. Este cientista atuou em várias áreas, tem muitos membros da sua família que também fizeram pesquisas científicas e contribuíram para a física e para a matemática. Bom, uma das condições para que eu possa ter uma imagem nítida nesse tipo de espelho é que os espelhos devem apresentar curvatura pouco acentuada, aproximando-se do perfil de um espelho plano. Quer dizer, este ângulo aqui, que é o ângulo de abertura do espelho, ele precisa ser da ordem de menos de 10 graus, para que o nosso espelho possa formar uma imagem o mais nítida possível. Então tem que ser um espelho com baixa curvatura. A segunda observação é que os raios de luz incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Os raios que vêm sobre o espelho, que formam uma imagem, só formarão imagem nítida se estes raios incidentes forem pouco inclinados em relação ao eixo principal, ou seja, o eixo principal está aqui, quanto mais paralelo a esse eixo principal, melhor vai ser a nitidez da imagem formada por alguns raios que vêm sobre esse espelho, porque você sabe que para gerar a imagem em um espelho nós precisamos de luz, e a luz pode ser traçada como um raio, um conjunto de raios luminosos, e estes raios contribuem para a formação das imagens, aquilo que nós vimos nos espelhos planos. Agora, para finalidade didática, nós temos aqui uma representação gráfica dos espelhos gaussianos. Quem são os espelhos gaussianos? São os espelhos que atendem essas duas exigências que nós acabamos de falar aqui no tópico 3. Bom, aqui se você observar esta figurazinha aqui esquemática do lado esquerdo, ela tem aqui alguns tracinhos em cima e embaixo.
Quando tem os tracinhos é a parte que não é espelhada. Do outro lado, ou seja, do lado oposto, é a parte espelhada do nosso espelho. Então, se você observar, aqui para o lado esquerdo do espelho seria a concavidade. Então aqui é um espelho côncavo. Então este aqui é o esquema de um espelho côncavo. O eixo principal vai passando logo aqui nesta linha pontilhada. O vértice coincide com o cruzamento do nosso espelho e o seu eixo principal. E o centro de curvatura logo mais aqui à esquerda. A luz está chegando através de um raio aqui como exemplo. Tudo bem? Então, do outro lado, nós temos a esquema de um espelho esférico convexo. Se você observar essas ranhuras ou essas linhazinhas aqui, na parte de cima e na parte de baixo, estão para o lado de dentro do espelho, da nossa, dessa abóboda aqui, né? E o lado de fora, que é a parte convexa, é que está espelhado. Então, aqui eu tenho uma formação de um esquema que representa um espelho convexo. Então veja só, aqui eu tenho o vértice do espelho convexo, o eixo principal da mesma forma e o centro de curvatura à direita. Se você observar bem essas duas figuras, são figuras que são necessárias para que a gente possa aprender melhor a forma com que os físicos trabalham com esse tipo de espelho. Vai sempre estar utilizando esta forma esquemática. Agora vamos falar um pouquinho do foco principal dos espelhos esféricos. Olha só, aqui eu tenho um espelho côncavo e aqui eu tenho um espelho convexo. Se você observar, essas duas maneiras aqui de expressar os dois espelhos não estão de acordo com esses dois esquemas que nós vimos aqui, ó. Mas fique tranquilo, logo mais à frente, nos exercícios ou em questões que tem aí cunho de processo seletivo, você vai encontrar esse tipo de imagem esquemática também. Esta daqui é uma imagem formada a partir de uma linha de raciocínio alternativa, né? Veja só, quando os raios estão chegando, se você observar esse espelho côncavo aqui, os raios estão chegando todos eles paralelos ao eixo principal do espelho. Todos esses raios, quando atingem a parte espelhada, eles sofrem uma reflexão, e você pode bem lembrar disso, que isso é possível em espelhos quando nós estudamos os espelhos planos. Aqui não vai ser diferente. Todos os raios que estão chegando aí, eles estão sendo refletidos e convergiram em um ponto. Olha, todos os raios paralelos que chegaram no espelho, inclusive aquele que passa justamente sobre a linha do eixo principal, todos eles foram refletidos e voltaram encontrando aqui no ponto que está caracterizado como ponto F. Por quê? Porque esse aqui é um ponto chamado foco. Esse aqui é o foco do espelho, quer dizer, é o ponto em que todos os raios que chegam paralelos ao eixo principal, após serem refletidos, vão convergirem sobre esse ponto. A distância desse ponto aqui, o ponto focal, ou foco, até o vértice do espelho é chamada de distância focal. A distância do foco até o centro de curvatura também é uma distância focal. Então, aqui eu tenho um exemplo no espelho côncavo, o que seria o foco desse espelho. Já no outro espelho, que é o espelho convexo, a parte espelhada é a parte de fora do espelho, né? Todos os raios que vêm da esquerda para a direita batendo na parte espelhada, eles também vão sofrer as suas reflexões. Olha só para esse raio aqui, o primeiro lá de cima. Quando ele atinge o espelho, ele sobe aqui nesta direção. O segundo, quando ele atinge o espelho, ele sobe nessa outra direção. Se você acompanhar, todos os raios estão sofrendo aí suas reflexões. Agora, nos raios refletidos, se você fizer aí um prolongamento da sua linha, este prolongamento vai coincidir no mesmo ponto para todos os nossos prolongamentos. Olha, essa linha tracejada aqui não é a linha que seria considerada como prolongamento desse raio que está sendo refletido aqui. O prolongamento passou pelo ponto F. Esse outro prolongamento pelo ponto F e assim sucessivamente. Todos os prolongamentos vão estar apontados para o mesmo ponto. Esse ponto aqui também é chamado de foco. Só que guarde bem isso que eu vou te falar. O foco do espelho côncavo está exatamente num ponto em que os raios refletidos acabam passando através dele. Então nós chamamos esse aqui de foco real.
O outro lado é um foco que os raios refletidos não passam por ele, simplesmente os seus prolongamentos. Então este foco aqui é chamado de foco virtual. Do outro lado nós temos o centro de curvatura do espelho convexo e a distância focal é do foco até o vértice ou do foco até o centro. Por causa disso, nós podemos dizer o seguinte, que o foco é igual ao centro de curvatura dividido por 2, ou seja, essa distância focal aqui, ó, é a distância do vértice ao centro de curvatura dividido por 2. Por quê? Porque foco vértice, ou seja, do foco até o vértice é uma distância. Do centro até o vértice é uma distância que equivale ao dobro desta que nós acabamos de falar. Então, a distância entre o foco e o vértice é igual à distância entre o centro e o vértice, só que dividido por 2. Ou seja, é a metade do raio de curvatura desse espelho. Acho que até aqui está tudo tranquilo, né? Vamos prosseguindo. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a trajetória de alguns raios de luz incidentes. O que seria isso? Nós temos aqui 4 raios especiais, que são raios que foram sugeridos justamente por Gauss, para que nós possamos, a partir destes raios, conseguir deduzir aí o local da formação da imagem, como que a imagem seria formada e assim por diante. Se nós tivermos pelo menos 2 raios refletidos em um espelho, estes raios já são suficientes para que nós possamos entender aonde estaria a imagem formada pelo espelho. Mas aqui nós teremos 4 raios significantes, raios estratégicos, que serão suficientes para nós conseguirmos desenvolver a ideia sobre a imagem do espelho. Veja só, o primeiro raio é o raio que chega paralelo ao eixo principal. Tanto aqui no espelho convexo, à minha esquerda, quanto ao espelho côncavo, nós temos um raio chegando no espelho, ou seja, o raio incidente, ele está chegando paralelo com o eixo principal. Do outro lado, olha, o raio incidente, acompanha essa setinha aqui, esse cursorzinho aqui, ele está chegando paralelo ao eixo principal. Então todos esses raios que chegam paralelos, eles acabam sendo refletidos e passam pelo foco, como nós vimos anteriormente. Isso aqui nós já sabemos, mas não custa nada repetir. Todo raio que chega paralelo no espelho côncavo, ele volta pelo foco. No espelho convexo, ele volta não passando pelo foco, mas o seu prolongamento acaba passando pelo foco. Então, no espelho convexo, como o foco é virtual, o raio refletido não passa pelo foco, mas a projeção dele sim, ó, tá vendo? O raio refletido está aqui e a projeção dele, o prolongamento dele está atingindo o ponto focal. Agora, o próprio raio que está incidindo, ele volta refletido, passando pelo foco. Então isso aqui é uma regra. Todo raio de luz que incide em um espelho esférico, paralelamente ao seu eixo principal, é refletido apontando para o foco principal. Agora, se nós observarmos o oposto, todos os raios que chegam no espelho, tanto no côncavo como no convexo, vindo em uma direção que de qualquer forma, sendo ele passando pelo foco ou a sua projeção, ou seu prolongamento passando pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Olha aqui nesse espelho convexo para você ver. O raio de luz incidente está chegando aqui e se você olhar o prolongamento dele está passando lá no foco. Quando ele bate no espelho para ser refletido, ele vai voltar, regra, sempre paralelo. Claro que esse espelho precisa seguir aquelas condições que nós falamos lá no começo, né? Do outro lado, olha no espelho côncavo. Passou o raio pelo foco, quando ele atinge o espelho, a sua reflexão vai colocá-lo na direção paralela à direção do eixo principal. Então, todo raio de luz que incide em um espelho esférico, apontando para seu foco principal, é refletido paralelamente ao eixo principal. Agora aqui na outra parte, nós vamos observar todo raio de luz que incide em um espelho esférico, vamos trazer para cá, apontando para seu centro de curvatura, é refletido sobre si mesmo. Olha que legal, olha esse espelho côncavo aqui. O raio está chegando, passou pelo centro, ele vai atingir o espelho, na volta, em sua reflexão, ele volta na mesma linha,
na mesma direção, ele volta pelo centro. Olha do outro lado, no espelho convexo, o raio está chegando, passando, na hora que ele atinge o espelho, se eu fizer o prolongamento da sua direção, ele vai passar lá no centro, ó, tá vendo? Então quando ele bate no espelho, é claro que o raio não atravessa o espelho e vai para o centro, mas quando ele bateu e voltou, ele volta na mesma linha de propagação. Então todo raio de luz que incide em um espelho esférico, apontando para seu centro de curvatura, é refletido sobre si mesmo. Agora, a última observação, ou seja, o outro raio que é importante, um raio estratégico para nós. Este raio aqui, quando ele está chegando no espelho, ele atingiu o vértice. Olha esse outro aqui, quando ele está chegando no espelho, ele atingiu o vértice. Todo raio que atinge o vértice, ele volta com a mesma inclinação, ou seja, com o mesmo ângulo com o eixo principal em relação àquele que ele tinha no momento da incidência. Toda vez que um raio vem passando, atingindo o vértice, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo é entre o raio e o eixo principal. Então todo raio de luz que incide sobre o vértice de um espelho esférico é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Então, se você tomou conhecimento desses 4 raios importantes aqui, já vai ter condições para que nós possamos entrar na parte de formação das imagens do espelho esférico.